Durante anos, essa senhora de 88 anos ia todos os dias ao mesmo restaurante, localizado no centro da cidade. Era um estabelecimento aconchegante, com um ambiente familiar e uma comida deliciosa. Ela sempre chegava pontualmente ao meio-dia. Sentava-se à sua mesa favorita perto da janela e pedia o prato do dia, que variava de acordo com a criatividade do chefe. Esse momento era o ponto alto do seu dia. Ela vivia sozinha em um pequeno apartamento não muito longe dali, e apesar de ter alguns amigos e familiares, sentia-se muitas vezes solitária. Ir ao restaurante era uma forma de se conectar com o mundo, de sentir-se parte de algo maior. Os funcionários do restaurante já a conheciam bem. Ela sempre puxava assunto com os garçons, perguntando sobre suas famílias e suas vidas. Eles a tratavam com carinho e respeito, sabendo que aquele momento era especial para ela. Enquanto saboreava a comida, ela observava o movimento da rua através da janela, apreciando a vida que pulsava do lado de fora. No entanto, em uma última visita ao restaurante, algo parecia diferente. Ela estava visivelmente nervosa e inquieta. Não quis conversar com os funcionários como de costume e parecia estar com pressa. Comeu rapidamente e, para a surpresa de todos, saiu do restaurante sem pagar a conta. O garçom responsável por sua mesa ficou perplexo. Em todos esses anos, ela nunca havia deixado de pagar. Ele se aproximou da mesa para limpar e recolher os pratos, ainda tentando entender o que poderia ter acontecido. Foi então que ele notou algo peculiar ao lado do prato. Um pequeno envelope branco. Curioso, ele o abriu e seu conteúdo o deixou completamente surpreso. Mas quando o garçom foi limpar sua mesa, descobriu algo bizarro. Os funcionários do restaurante, que já conheciam bem a senhora de 88 anos, perceberam imediatamente que algo não estava certo. Ela sempre fora uma cliente alegre e comunicativa, mas naquele dia seu comportamento estava completamente fora do normal. Eles trocaram olhares preocupados enquanto ela comia rapidamente e evitava qualquer interação. Quando ela saiu abruptamente sem pagar a conta, os funcionários ficaram ainda mais intrigados. Eles se reuniram ao redor da mesa que ela havia ocupado, tentando entender o que poderia ter acontecido. Será que ela estava passando por algum problema de saúde? Ou talvez estivesse enfrentando alguma dificuldade financeira? Após uma breve discussão, os funcionários decidiram não ir atrás dela para cobrar a conta pendente. Afinal, ela era uma das freguesas mais assíduas do restaurante, sempre gentil e generosa com todos. Eles concordaram que ela deveria estar passando por um momento difícil e que o melhor a fazer era dar a ela o benefício da dúvida. Um dos funcionários do restaurante, um homem de meia idade, sugeriu que eles aguardassem alguns dias antes de tomar qualquer atitude. Ele conhecia a senhora há muitos anos e sabia que ela era uma pessoa íntegra. Se houvesse algum problema, ela certamente voltaria para se explicar e acertar a conta. Os outros funcionários concordaram com a abordagem do funcionário experiente. Eles confiavam na senhora e queriam dar a ela a oportunidade de resolver qualquer questão que estivesse enfrentando. Naquele momento, a prioridade era a sua saúde e bem-estar, não o dinheiro da conta. Com esse consenso, eles retomaram suas atividades normais, mas mantiveram a senhora em seus pensamentos. Todos esperavam que ela estivesse bem e que retornasse em breve ao restaurante, para que pudessem conversar e oferecer qualquer ajuda necessária. Afinal, ela era uma das freguesas mais assíduas e poderia pagar em outro dia. A presença daquela senhora de 88 anos era uma constante no restaurante. Ela havia se tornado parte da rotina diária do estabelecimento, uma figura querida e respeitada por todos os funcionários. Sua dedicação em frequentar o local por 3 décadas era um testemunho de sua afeição pelo ambiente, pela comida e pelas pessoas que ali trabalhavam. Ao longo dos anos, ela havia estabelecido sua própria tradição. Todos os dias, pontualmente, ela chegava ao restaurante e se dirigia à sua mesa favorita, estrategicamente posicionada perto da janela. Dali, ela podia observar o movimento da rua enquanto saboreava o prato do dia, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para os garçons que a atendiam. Os funcionários, muitos dos quais haviam crescido e se desenvolvido profissionalmente naquele restaurante, tinham um carinho especial por ela. Eles a viam não apenas como uma cliente leal, mas como uma figura materna, alguém que sempre demonstrava interesse em suas vidas e oferecia palavras de encorajamento quando necessário. Agora, diante do comportamento incomum da senhora naquele dia,
Uma onda de preocupação se espalhou entre a equipe. Eles se lembravam de cada sorriso, cada conversa, cada gesto de generosidade que ela havia demonstrado ao longo dos anos. A ideia de que algo pudesse estar errado com ela era perturbadora e deixava todos inquietos. Os funcionários se reuniram compartilhando suas preocupações e tentando encontrar uma explicação para o que tinha acontecido. Eles relembraram os momentos que haviam compartilhado com a senhora, as histórias que ela havia contado e os conselhos que havia dado. Cada um deles sentia uma conexão especial com ela, e a perspectiva de que algo pudesse tê-la afetado era angustiante. Enquanto discutiam, eles não podiam deixar de se perguntar: o que teria causado essa mudança repentina no comportamento da senhora? Seria um problema de saúde? Alguma dificuldade pessoal? Ou talvez algo ainda mais sério? A incerteza pairava no ar e a preocupação era palpável. O que poderia ter acontecido? Charlotte tinha uma longa e rica história com aquele restaurante. Muito antes de se tornar a senhora de 88 anos que frequentava o local diariamente, ela tinha memórias preciosas ligadas àquele espaço. Tudo começou quando ela e seu marido descobriram o restaurante ainda na semana de sua inauguração. Eles ficaram encantados com a atmosfera acolhedora, o atendimento caloroso e, claro, a comida excepcional. Apesar de ser um estabelecimento simples e com preços acessíveis, a qualidade dos pratos servidos era impressionante. O marido de Charlotte, um homem de gostos simples, mas apreciador de boa comida, adorou o lugar desde o primeiro momento. Eles se tornaram clientes fiéis, visitando o restaurante regularmente para desfrutar de refeições saborosas e momentos de conexão. Com o passar dos anos, Charlotte começou a levar outros membros da família para experimentar a culinária do local. Ela se orgulhava de apresentar aquele pequeno tesouro gastronômico aos seus entes queridos, vendo a alegria em seus rostos ao saborearem os pratos cuidadosamente preparados. O restaurante se tornou um ponto de encontro para a família, um lugar onde podiam se reunir, conversar e fortalecer os laços afetivos. Um dos momentos mais marcantes da relação de Charlotte com o restaurante foi quando ela e seu marido comemoraram seu 30º aniversário de casamento. Eles decidiram alugar o espaço para uma festa intimista, mas cheia de significado. Charlotte trabalhou em estreita colaboração com a equipe do restaurante para criar um cardápio especial, repleto dos pratos favoritos do casal e de seus convidados. Na noite da celebração, o restaurante foi transformado em um salão de festas aconchegante. Mesas foram decoradas com flores e velas, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. Charlotte e seu marido, rodeados por familiares e amigos próximos, saborearam a deliciosa comida. Riram, contaram histórias e relembraram os momentos especiais que haviam compartilhado ao longo de 3 décadas de união. A pista de dança improvisada no centro do restaurante foi um sucesso. Charlotte e seu marido, apesar da idade avançada, não resistiram ao som contagiante da música e se juntaram aos convidados para dançar. Eles rodopiaram, sorriram e se olharam nos olhos, reafirmando o amor que os havia mantido unidos por tanto tempo. A festa se estendeu até altas horas, com todos celebrando a bela história de amor e companheirismo do casal. Aquela noite mágica ficou gravada na memória de Charlotte como um dos momentos mais felizes de sua vida. O restaurante, que já era um lugar especial, ganhou ainda mais significado depois daquela celebração. Era um testemunho vivo do amor, da alegria e das lembranças preciosas que ela e seu marido haviam construído juntos. Aliás, ela até alugou aquele espaço para sua comemoração de 30 anos de casamento, com direito a comida boa e dança até altas horas. A perda do marido foi um golpe devastador para Charlotte. Após décadas de companheirismo, amor e cumplicidade, ela se viu subitamente sozinha, enfrentando um vazio avassalador. O homem que havia sido seu porto seguro, seu confidente e seu parceiro de vida, havia partido, deixando-a à deriva em um mar de dor e solidão. As complicações de sua saúde que levaram à morte de seu marido foram um processo doloroso e desgastante. Charlotte esteve ao lado dele em cada momento, cuidando, apoiando e orando por sua recuperação. No entanto, apesar de todos os esforços e do amor incondicional que ela dedicava a ele, seu marido não resistiu e acabou falecendo. O luto de Charlotte foi intenso e avassalador. Durante semanas, ela se viu imersa em uma tristeza profunda, incapaz de encontrar consolo ou sentido na vida. As lágrimas se tornaram suas companheiras constantes e o silêncio de sua casa,
outrora preenchido pela presença calorosa de seu marido, agora ecoava dolorosamente em seus ouvidos. Charlotte sentia-se perdida e desamparada. Ela havia construído sua vida ao redor de seu casamento, e agora, sem seu companheiro, parecia que uma parte dela também havia morrido. Não havia mais com quem compartilhar as alegrias do dia, as preocupações, os sonhos e os planos para o futuro. O vazio era imenso e parecia insuperável. Nas primeiras semanas após a perda, Charlotte mal conseguia sair da cama. A dor era tão intensa que parecia paralisar seu corpo e sua mente. Ela chorava até não ter mais lágrimas, e mesmo assim, a angústia persistia. Sua casa, antes um lar acolhedor e cheio de vida, agora parecia fria e sem alma. A solidão era uma companheira constante e implacável. Charlotte sentia falta de ter alguém para conversar, para compartilhar suas lembranças, para rir e chorar junto. Ela ansiava pelo toque reconfortante de seu marido, por seus abraços calorosos e por suas palavras de encorajamento. No entanto, tudo o que encontrava era o silêncio e a ausência. Nesse momento de profunda dor e desamparo, Charlotte percebeu o quanto seu marido havia sido seu alicerce e seu companheiro de vida. Ela se deu conta de como havia se apoiado nele, não apenas emocionalmente, mas também em todos os aspectos práticos da vida. Agora, sem ele ao seu lado, ela se sentia perdida e sem direção. A viuvez trouxe consigo não apenas a dor emocional, mas também desafios práticos. Charlotte precisava aprender a lidar com as tarefas diárias sozinha, a tomar decisões importantes sem ter com quem discutir, a enfrentar os problemas do dia a dia sem o apoio e a sabedoria de seu companheiro. Era uma jornada assustadora e solitária. No entanto, mesmo em meio à dor avassaladora, Charlotte sabia que precisava encontrar forças para seguir em frente. Ela sabia que seu marido não gostaria de vê-la definhar na tristeza e na solidão. Aos poucos, com o apoio de familiares e amigos, ela começou a dar pequenos passos em direção à superação. Não havia uma pessoa ao seu lado para ampará-la. Os familiares e amigos próximos de Charlotte começaram a perceber as mudanças sutis em seu comportamento. Aquela senhora, antes alegre, cheia de vida e sempre pronta para uma boa conversa, agora parecia uma sombra de si mesma. Seu sorriso, outrora frequente e contagiante, havia desaparecido, dando lugar a uma expressão de tristeza profunda e permanente. Charlotte raramente era vista de bom humor. Ela parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, e a alegria parecia ter sido drenada de sua vida. Seus entes queridos tentavam animá-la, trazendo lembranças felizes e oferecendo palavras de conforto, mas nada parecia penetrar a barreira de dor que a envolvia. Preocupados com sua saúde e bem-estar, os familiares notaram que Charlotte mal tocava na comida. Ela havia perdido o apetite e parecia não encontrar prazer nem mesmo nos pratos que antes se a deliciavam. Sua aparência física começou a refletir seu estado emocional, com uma perda visível de peso e um aspecto abatido. Quando os amigos e parentes tentavam visitá-la, Charlotte educadamente recusava. Ela preferia ficar sozinha, imersa em suas lembranças e na dor da perda. A ideia de interagir com outras pessoas, de ter que colocar uma máscara de normalidade, parecia exaustiva demais para ela. Assim, ela se isolava cada vez mais, afastando-se até mesmo daqueles que mais se importavam com ela. No entanto, em meio a esse período sombrio, um gesto inesperado trouxe um raio de esperança. Certo dia, ao sair para pegar o jornal, Charlotte encontrou uma carta caída em seu capacho. Curiosa, ela a pegou e examinou. Para sua surpresa, a carta havia sido escrita pelo pessoal do restaurante que ela costumava frequentar com tanta alegria. Os funcionários do restaurante haviam notado a ausência prolongada de Charlotte. Eles sentiam falta da sua presença cativante, de suas conversas animadas e de seu sorriso caloroso. Preocupados com seu bem-estar, eles decidiram estender a mão e oferecer um gesto de carinho. Na carta, eles expressavam o quanto apreciavam Charlotte como cliente e como sua presença havia se tornado parte integrante da atmosfera do restaurante. Eles relembravam os momentos felizes que haviam compartilhado, as risadas, as histórias e a conexão especial que Charlotte tinha com cada um deles. Como um gesto de apreço e preocupação, o pessoal do restaurante ofereceu a Charlotte um jantar gratuito. Eles queriam que ela soubesse que era bem-vinda de volta, que seu lugar à mesa perto da janela estava sempre reservado para ela. Era um convite para que ela se reconectasse com um lugar que lhe trazia tanta alegria e conforto. Charlotte ficou emocionada ao ler a carta. Em meio à escuridão que a cercava, aquele gesto de gentileza e cuidado brilhou como uma luz de esperança. Saber que havia pessoas que se importavam com ela, que sentiam sua falta e que estavam dispostas a estender a mão,
foi um bálsamo para o seu coração ferido. Eles sentiam falta da presença encantadora da Charlotte no restaurante. Charlotte segurou a carta com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de emoções. O convite para jantar no restaurante era tentador, mas a ideia de ir sozinha, sem a presença reconfortante de seu marido, era assustadora. Ela havia se acostumado a compartilhar aquele momento especial com ele, e a perspectiva de enfrentar aquele ambiente familiar sozinha parecia um desafio quase insuperável. No entanto, em meio à hesitação, Charlotte sabia que precisava dar esse passo. Ela não podia permitir que a dor da perda a consumisse completamente, afastando-a de tudo que um dia lhe trouxe alegria. Voltar ao restaurante, mesmo que sozinha, poderia ser o primeiro passo para ressignificar sua vida e encontrar novamente um propósito. Com determinação, Charlotte decidiu aceitar o convite. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido que seu marido sempre admirava e penteando os cabelos da maneira que ele gostava. Era uma forma de homenageá-lo e de se sentir conectada a ele, mesmo que ele não estivesse mais fisicamente presente. Ao chegar ao restaurante, Charlotte foi recebida com sorrisos calorosos e abraços afetuosos dos funcionários. Eles expressaram sua alegria em vê-la novamente e a conduziram à sua mesa reservada, perto da janela como de costume. Charlotte sentiu um misto de nostalgia e conforto ao se sentar em sua cadeira favorita. Olhando ao redor, ela percebeu que, apesar de tudo que havia mudado em sua vida nos últimos 3 meses, o restaurante permanecia o mesmo. Os aromas familiares da cozinha, o burburinho das conversas dos clientes, o tilintar dos talheres nos pratos, tudo isso a envolveu como um abraço reconfortante. Era como se naquele momento ela estivesse de volta a um lugar seguro e acolhedor. Charlotte olhou pela janela observando o movimento da rua, como sempre fazia. Seus olhos se encheram de lágrimas ao se lembrar de todas as vezes que havia compartilhado aquela vista com seu marido. Era um momento agridoce, repleto de lembranças preciosas e da dor da ausência. "Aqui estou eu mais uma vez", sussurrou ela para si mesma, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Nesse momento, o dono do restaurante, um homem gentil e atencioso, aproximou-se da mesa de Charlotte. Ele havia notado a emoção em seus olhos e sentiu uma necessidade de oferecer conforto. Com um sorriso caloroso, ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, pronto para fazer companhia e ouvir o que ela tinha a dizer. Charlotte sentiu-se grata por aquele gesto de gentileza. Ela sabia que não estava mais sozinha, que havia pessoas que se importavam com ela e estavam dispostas a oferecer apoio e compreensão. Naquele momento, cercada pela familiaridade do restaurante e pela presença reconfortante do dono, Charlotte sentiu uma fagulha de esperança se acender em seu coração. Talvez, com o tempo e o apoio daqueles que a amavam, ela pudesse encontrar um novo caminho e redescobrir a alegria de viver. E então o dono do restaurante se sentou ao seu lado na intenção de fazer companhia. O dono do restaurante, com um sorriso acolhedor no rosto, segurou a mão de Charlotte com carinho e disse: "Charlotte, você é parte da nossa família. Estamos juntos nessa jornada há mais de 3 décadas. Não importa o que aconteça, não vamos deixar você enfrentar isso sozinha. Estaremos aqui para apoiá-la, para ouvi-la e para oferecer todo o conforto que pudermos. Você não está sozinha, minha querida amiga." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Charlotte. Ela sentiu uma onda de gratidão e afeto inundar seu ser. Naquele momento, cercada pelos rostos familiares e carinhosos dos funcionários do restaurante, Charlotte percebeu que tinha uma rede de apoio mais forte do que imaginava. Eles não eram apenas prestadores de serviço, mas amigos verdadeiros, prontos para estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. O jantar transcorreu em um ambiente de amor e acolhimento. Charlotte se viu rindo, compartilhando histórias e, por alguns preciosos instantes, esquecendo a dor que a consumia. Os funcionários do restaurante fizeram de tudo para tornar aquela noite especial, desde a escolha dos pratos até a atenção extra que dedicavam a ela. Era evidente que eles estavam empenhados em proporcionar a Charlotte um momento de paz e alegria. Ao final da noite, quando Charlotte se preparava para partir, os funcionários a abraçaram com carinho e expressaram seu desejo de vê-la novamente em breve. Eles reforçaram que as portas do restaurante estariam sempre abertas para ela, não apenas como clientes, mas como membro querido daquela família. Charlotte deixou o restaurante com o coração mais leve e a sensação renovada de esperança. Aquele jantar havia sido um ponto de virada em sua jornada de luto. Pela primeira vez desde a perda de seu marido, ela sentiu que poderia encontrar novamente a felicidade, mesmo que de forma diferente. Ela se permitiu vislumbrar um futuro onde a dor da perda não a sufocasse mais, onde ela pudesse honrar a memória de seu amado companheiro enquanto seguia em frente.
No entanto, justo quando as coisas pareciam estar se encaixando, Charlotte recebeu uma ligação inesperada. Era do consultório médico onde ela havia realizado alguns exames de rotina recentemente. O tom de voz do médico do outro lado da linha era sério e urgente. Ele informou que os resultados dos exames de sangue de Charlotte haviam chegado e que era necessário que ela comparecesse ao consultório o mais rápido possível. Charlotte sentiu um aperto no peito e um frio na espinha. A urgência na voz do médico a deixou apreensiva. Ela tentou obter mais informações durante a ligação, mas o médico insistiu que precisavam conversar pessoalmente, o que apenas aumentou sua ansiedade. Com o coração acelerado e a mente repleta de preocupações, Charlotte se dirigiu ao consultório médico. Ao caminhar no hospital, ela não conseguia deixar de imaginar os piores cenários. Será que havia algo errado com sua saúde? Alguma doença grave que não havia sido detectada antes? Ela já havia enfrentado tanto sofrimento com a perda do marido, e agora, mas essa preocupação parecia quase insuportável. Charlotte entrou no consultório médico com o coração acelerado e as mãos trêmulas. O nervosismo tomava conta de seu ser, fazendo com que suas palmas suassem mais do que o habitual. Ela estava ansiosa para descobrir o que estava acontecendo, o motivo por trás da seriedade na voz do médico durante a ligação telefônica. Ao entrar à sala, o doutor a recebeu com um olhar austero e apontou para a cadeira vazia à sua frente, convidando-a a se sentar. Charlotte acomodou-se, sentindo uma sensação de apreensão crescente em seu peito. O médico respirou fundo antes de proferir as palavras que mudariam sua vida para sempre. Senhora Charlotte, infelizmente o resultado dos exames não é bom. Eu sinto muito em informar, mas a senhora tem leucemia. Naquele momento foi como se o chão se abrisse sob os pés de Charlotte. Ela sentia um abalo tão profundo que parecia impossível de ser expresso em palavras. Charlotte havia realizado um exame de rotina devido à sensação de indisposição que vinha sentindo, mas jamais imaginava receber um diagnóstico tão devastador. Com lágrimas brotando em seus olhos, Charlotte reuniu coragem para fazer a pergunta mais difícil de sua vida. Doutor, quanto tempo eu tenho? O médico, com um semblante pesaroso, explicou. No seu caso, já podemos observar a presença de metástase. Infelizmente, devido ao estágio avançado da doença, as opções de tratamento são limitadas. O prognóstico é de 6 meses a 1 ano de vida. Mais uma vez, Charlotte sentiu um abalo tão intenso que parecia capaz de partir seu coração em pedaços. Ela se perguntava quantas vezes notícias ruins teria que suportar, especialmente após ter enfrentado a perda de seu amado marido. No entanto, em meio à dor e ao desespero, Charlotte tomou uma decisão corajosa. Em vez de passar seus últimos momentos se lamentando e se entregando à tristeza, ela resolveu aproveitar o tempo que lhe restava fazendo o que amava e ajudando as pessoas queridas. E foi assim que Charlotte retornou ao seu restaurante favorito, aquele lugar que havia lhe oferecido apoio e conforto nos momentos mais difíceis. Charlotte estava determinada a retribuir a gentileza e a solidariedade que havia recebido dos funcionários do restaurante. Ela queria fazer uma boa ação, deixar um legado de amor e generosidade. No entanto, ao chegar ao local, Charlotte se deparou com uma pequena alteração. O restaurante estava sendo administrado por um novo gerente. E esse novo gerente não era exatamente conhecido por sua cordialidade e empatia com os subordinados. Ele tinha a fama de ser rígido, exigente e, por vezes, até mesmo cruel com aqueles que trabalhavam sob sua supervisão. Charlotte logo percebeu que o ambiente antes acolhedor e familiar havia se transformado em um local tenso e opressivo. Diante dessa situação inesperada, Charlotte se viu diante de um novo desafio. Ela tinha pouco tempo de vida, mas estava determinada a fazer a diferença na vida daqueles que a haviam apoiado. Agora, além de lidar com sua própria batalha contra a leucemia, Charlotte teria que encontrar uma maneira de trazer de volta a harmonia e a felicidade ao restaurante que tanto amava. E o homem em questão não era exatamente um amor com os seus subordinados. O novo gerente era conhecido por sua abordagem rígida e inflexível. Ele governava o restaurante com mão de ferro, sem se importar com os sentimentos dos funcionários. Charlotte percebeu imediatamente a mudança no ambiente assim que entrou no estabelecimento. O ar estava mais pesado, a atmosfera mais tensa. Não havia mais espaço para conversas casuais ou interações amigáveis entre a equipe. Todos trabalhavam de cara amarrada, temendo atrair a atenção do gerente implacável. Charlotte sentou-se à sua mesa predileta e o garçom rapidamente trouxe seu prato sem a habitual troca de gentilezas. Não houve um "como vai?" ou um "o dia está lindo hoje". Qualquer desvio do protocolo seria imediatamente repreendido pelos olhos atentos do gerente. Ele começou a caminhar na direção de Charlotte com a testa franzida, emanando uma aura de autoridade intimidadora. O gerente havia ouvido os funcionários falando sobre Charlotte e sua relação especial com o restaurante. No entanto, ele não a via como a senhora gentil e querida que a equipe tanto apreciava.
Para ele, ela era apenas mais uma conta a ser paga, um número em seu livro de contabilidade. Uma conta que, ironicamente, estava adornada por corações e palavras carinhosas da equipe do restaurante, um testemunho do carinho que tinham por ela. Mas para o gerente, apenas o pagamento importava. Ele se aproximou de Charlotte com a conta em mãos e, sem rodeios, declarou com firmeza: Senhora, este restaurante é destinado apenas a clientes pagantes. Se nossos colaboradores são seus amigos, isso é um assunto à parte. Você deixou uma conta pendente e preciso pedir que se retire do estabelecimento. Não somos uma instituição de caridade. Charlotte ficou imóvel por um momento, absorvendo as palavras duras do gerente. Em seguida, encarou-os nos olhos com uma expressão que mesclava tristeza e determinação. Sem dizer uma palavra, ela abriu sua bolsa, tirou um pedaço de papel e uma caneta e começou a escrever. Depois de alguns instantes, dobrou o papel, colocou dentro de uma pasta preta e se levantou. Com passos firmes, Charlotte deixou o restaurante, deixando para trás um silêncio pesado. Diego, o garçom encarregado de limpar a mesa de Charlotte, aproximou-se e começou a recolher os utensílios. Ele empilhou os talheres no prato e jogou o guardanapo fora. Foi então que notou a pasta preta que Charlotte havia deixado ali, escondida sob o guardanapo. Seria o dinheiro para pagar a conta? Ela saiu sem dizer nada, mas talvez tenha deixado o pagamento na mesa, pensou ele intrigado. Com curiosidade, Diego abriu a pasta, esperando encontrar algumas notas de dinheiro. No entanto, para sua surpresa, não havia dinheiro algum. Apenas uma anotação que estava prestes a mudar a vida de todos os trabalhadores daquele restaurante. Ao ler o conteúdo da mensagem, Diego não conseguiu conter um grito de espanto. O que ele havia lido? Na pasta havia um papel com uma anotação comovente em um dos lados. Aos funcionários do restaurante: eu gostei de cada minuto que passei neste lugar nos últimos 30 anos da minha vida. Vi muita coisa mudar. Gente chegar e partir. O menu ser alterado várias vezes, mas sempre fiquei. Tive muitos momentos bons aqui, mas mesmo nos maus momentos, vocês sempre me apoiaram. Agora que eu estou velha e enferma, quero agradecer a todos vocês, deixando uma boa quantia em dinheiro. E na parte inferior do cheque ela escreveu: mas aquele gerente novo não vai ver um centavo do meu dinheiro. Também vou falar com o dono do restaurante sobre as atitudes dele. Com as mãos trêmulas, Diego virou o cheque e seus olhos se arregalaram ao ver o valor escrito: $580 mil. Era um presente de uma senhora que havia frequentado o restaurante durante grande parte de sua vida e queria retribuir pelo apoio emocional constante que recebia dos funcionários. Um gesto de generosidade que tocou profundamente o coração de todos, menos no gerente insensível. Diego mal pôde acreditar nos seus olhos. Ele entregou o cheque ao dono do restaurante, que então começou a chorar, pois conhecia Charlotte há 30 anos e soube naquele momento que nunca mais haveria naquela mesa de sempre. Por um lado, ele ficou feliz pelo dinheiro, mas preferia continuar vendo Charlotte em plena saúde e saboreando a sua comida, porque as pessoas que amamos valem mais do que todo o dinheiro do mundo. O novo gerente foi demitido imediatamente após uma breve ligação telefônica com a Charlotte. Ela estava certa, não havia lugar para um tirano como ele em um ambiente tão adorável que Charlotte pôde chamar de segundo lar por tanto tempo. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.